Vamos embora, que é hora de trabalhar, de estudar, de muita coisa aqui. Vem pela frente aí. Muita coisa mesmo. E agora sim, já estamos alinhando a nossa função. A nossa função agora, que era intuitiva, agora é uma função afim. Agora tem nome. Isso, agora tem nome. Trabalhamos tudinho. E vocês perceberam um detalhe muito, muito importante. É a mesma coisa. Só tem um nome, certo? É, certo. Aula de número 38, a gente ainda vem falando da função afim, só que agora na sua terceira parte. Dentro da função afim, a gente vai estudar alguns casos particulares, certinho? Então vem com a gente, é hora de estudar, olha lá. Na telinha, aula 38, então, vamos lá? Como é que funciona mesmo? Então, na aula 38, na função afim, na terceira parte, nós vamos trabalhar alguns casos particulares e aí vocês vão entender por que que na aula anterior, quando nós falávamos do mapa mental, nós fizemos uma correçãozinha lá, quando ele falou que o A tinha que ser diferente de zero. Porque existe um caso particular de uma função afim em que o A pode ser zero. Então nessa aula a gente vai estudar alguns casos particulares, onde o A pode ser zero, é um exemplo, né? Isso. E também vamos estudar o que mesmo? O estudo do sinal? Como assim estudo do sinal? E isso vamos verificar, porque falar que a função é crescente ou falar que ela é decrescente é muito pouco, não é? E o que acontece em todo o segmento de reta do gráfico dessa função? O que acontece a partir daquele ponto em que ele passa no gráfico, no eixo X, que nós chamamos de zero da função. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. E tem oferecimento do dia! Tem também. Olha aí, que Uau. Legal, né? Vou pra cá. Pertinho. Essa galera é bonita, de uma escola que eu já visitei, de uma professora que é muito minha amiga, professora Otanilde. E aí, olha que galera bonita. São quantos aí? 3, 6, 9, 11. Acho que é, né? Isso, 11 alunos. 11 alunos. E essa, olha lá, tá até já lá na porta, lá, mediação tecnológica, lá, no painel, né? É o painel. Lá a TVzinha e a galera toda ajeitadinha. Porque a aula de hoje, o oferecimento vai para que escola? Vamos essa ver. Galera bonita é de que lugar? Vamos ver? Olha lá, então, a galera de hoje é da escola... Eurico Gaspar Dutra. Distrito do Iata, em Guajará-Mirim. Olha que legal, né? A gente deu saudade, deu saudade. A gente quase foi no Iata no final do ano passado, lembra? Verdade. Nós nos organizamos. Ficamos no quase. Só que ficou no quase por quê? Porque o tempo é muito curto. E o tempo é o seguinte... Parece que quanto mais a gente quer, mais rápido ele corre. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho corre. Mas nós conseguimos visitar algumas escolas lá, especificamente nós somos uma comunidade indígena lá. Pensamos em ir no Iata, mas o tempo atrapalhou um pouquinho. Na Teófilo Limão também a gente pensou em ir, né? Mas às vezes, realmente, o tempo é curto para tanta coisa. Quem sabe esse ano dá certo, né? Vamos lá? Então, um beijo no coração aos alunos da Eurico Gaspar Dutra e para a professora Otanilde. Beijo, sintam-se abraçados por nós, beleza? Vamos lá, então, agora é a hora de casos particulares. Vamos conversar aqui um pouquinho. Não são casos de família, não. São casos particulares da função afim. Quase isso, né? É quase um caso de família. Vamos falar que é um caso de família da função afim, né? Porque agora é o seguinte, a função afim, ela tem duas variáveis, o A e o B, lembra? Desculpa, dois coeficientes. Você já ele falou, é variável, é a letra. É a letra, é o xizinho. Que podemos até considerar que são duas também, né? O Y e o X. Mas nós estamos falando agora dos coeficientes numéricos, A e B. Esses dois caras aqui, nós vimos já que eles marcam os pontos no eixo X. Sim. Um quando eu tenho a raiz e no outro quando é o ponto que toca no eixo Y, é o B. Beleza, mas e aí? O que eles vão falar mais da função? Depois disso, né? O que eles falam nos mais? Diz, né? Quando a gente estuda os casos particulares, é porque tem algumas situações em que não tem o A, às vezes não tem o B. E às vezes o A tem um detalhezinho importante. E isso, né? ele pode ser maior, menor, que tal, 1 igual a 1, alguma coisa assim, né? Então a gente vai ver o tintim por tintim agora da função afim, tá bom? Olha lá então, segue com a gente. Nos casos particulares, então, da função afim, a gente vai ver primeiro que ela tem algumas umas divisões, né? Umas características aí. Ou ela pode ser constante, ou ela pode ser linear, ou ela pode ser identidade. Então já anota aí, ou constante,
ou linear, ou identidade. Vamos estudar um a um? Vamos lá? A gente vai estudar uma por uma, porque aqui a gente não deixa por menos. Vamos começar assim com a função constante. O nome já diz, né? Constante, o que é constante mesmo, professor Maurício, para você aí? Constante é alguma coisa que não muda, não é? É algo que permanece ali sempre igual, é invariável, não vai mudar nunca. É, o nome já disse, é constante, né? Até assim, ei, seu humor está inconstante, ou seja, o seu humor está oscilando, né? Hora tá triste, hora tá feliz. A gente tem que buscar e permanecer num humor constante, feliz, né? Isso. Se nós não trabalhássemos por módulos, né, nós da mediação, vocês estariam vendo física juntamente com matemática. Na física é muito comum usar o termo constante. Por exemplo, um carro anda com velocidade constante. Significa que a velocidade dele não muda, é sempre a mesma. Se mantém, né? Olha Isso. aí. E a função? A função afim, quando ela tem uma característica constante, a gente vai entender agora o que acontece. Olha lá. Então, a função constante, professora Lúcia ainda está meio rápido. A função constante, como o próprio nome diz, não é crescente, nem decrescente, sendo por isso constante, certo? Definida por f de x igual a b, olha aí, o a é igual a 0 e o b pertence aos reais. Para o nosso diagrama de domínio contra domínio e imagem, é isso que significa. Temos várias setinhas do domínio, são vários valores entram na máquina, mas sai sempre o mesmo resultado. E aqui nós sempre procurávamos um exemplo prático para isso aqui e ficava meio perdido assim, não é? Mas agora tem um exemplozinho que vai ficar muito prático para vocês. Isso. Você vai numa pizzaria comer rodízio. O rodízio é R$30. Boa essa, hein? Não importa se você vai comer um pedaço. Um pedaço. Dois pedaços. 3, 4, 5, 10, 100. Não importa. Quanto você vai pagar? R$30. 30? É o mesmo valor sempre. Então esse é um típico caso de... Função. R$30 aqui, né? Isso. Muito bem. Então, independente da quantidade de pedaços que você comer, o resultado vai ser 30. Você vai pagar o mesmo sempre, Isso. né? E se eu entrar na pizzaria e não comer nenhum pedaço, vai pagar R$30 também. Pegou a comandinha ali, o rodízio já está devendo R$30. Esse é um exemplo, então, de função constante? Pronto, olha é um que exemplo. Legal, né? Tem mais aqui, ó. Olha lá. Por exemplo, um taxista maluco. Vamos ver. Isso. O taxista maluco, ele trabalha da seguinte maneira, tá? Ele acordou um dia e falou assim, hoje eu quero trabalhar o dia todo e vou cobrar R$20 de valor fixo. Não importa para onde você quer ir, é R$20. Se você quiser ir pertinho, não vai compensar tanto. É verdade. Mas se você quer andar uma distância mais distante um pouquinho, aí então vale a nossa função é f de x igual a 20. Independente da quilometragem percorrida, qualquer pessoa pagará o mesmo valor. Então, colocando isso no gráfico, né, representado graficamente, ó. Se eu andar 2 quilômetros... Vou pagar R$20. Se eu andar 4 quilômetros... R$20. Se eu andar 6 quilômetros... R$20. Uou, então não muda, né? Não Independente do valor que da quilometragem que eu andar, olha lá, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente falou que se eu andar 2... R$20. Vai pagar R$20 aqui, né? Isso. Se eu andar 4 quilômetros? R$20 também. R$20 também. Aqui tá os quilômetros, ó. Se eu andar 6 quilômetros? R$20. R$20 também. Então eu vou traçar uma reta paralela ao meu eixo X, é? Isso. Que legal. Olha aí, né? Aqui tem a opção de... a espessura? Não, né? Só se pegar um marca-texto. Marca-texto embaixo, isso. Mas ele vai vir de corzinha assim, né? Tá, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Dá pra mudar a cor do marca-texto? Dá, vamos lá, marca-texto assim. Yeah. Então eu fiz uma reta paralela ao meu eixo X. Né? Por quê? Porque ela ficou de forma constante, independente da quilometragem que eu percorrer, o valor a pagar é o mesmo. Ou seja, uma função que só tem B. Isso. Então, olha só, eu acredito que os próximos exemplos
nós podemos pensar nesse detalhe, não é? Do almoço, da pizzaria, Isso do rodízio. mesmo, o rodízio, Eu acho que é o exemplo que se encaixa direitinho. Quando você vai no restaurante que é self-service, e lá o preço é fixo, é R$25. Você pode comer o tanto que você quiser, é R$25. Comeu 100 gramas, R$25. Comeu meio quilo, R$25. Eu até lembro que no nosso... esses negócios valem mais para quem come mais, né? Eu ia falar isso. Quando a gente viaja, às vezes, a trabalho, a nossa equipe, o que acontece? Você chega no restaurante lá, é peso. Ou não, tem um self-service também. Ela fala assim, não, acho que eu vou pegar no peso porque eu como só um pouquinho. Para mim não compensa. Esses negócios de rodízio, como é que é? Self-service? Self-service. Não, para mim não compensa. Professora Lúcia come bem pouquinho, come miúdo, e aí paga caro e come pouco, né? Isso. Para mim compensa no quilo mesmo, pagando na balança, pesando. Aí é de cada um, né? Já que os homens geralmente comem... Eu gosto do livre. O livre é bom. Então, quando a gente está falando de função constante, então temos uma reta paralela ao eixo X. Isso. Certo? Eu não sei se ainda mas antes, né, em alguns municípios, o mototáxi era um valor fixo. Eu lembro em Ariquemes, o mototáxi era fixo o valor. Então, você andava o tanto que fosse, era aquele mesmo valor. Hoje deve ter mudado já por distância, né, por localidades. Mas olha só, é uma outra ideia da função afim. Aqui foi o taxista maluco, ele acordou e falou, hoje eu quero trabalhar. Hoje eu vou andar muito, não tô... E no final, será que compensa? Fez uma promoção, né? Independente do lugar, é R$20. Então. Vamos ver isso agora numa função, agora mais matematicamente falando, não que tudo antes não seja matemática, até porque é onde a gente mais aprende, né? O intuitivo, né? Com o intuitivo, com os exemplos práticos. Mas olha lá na telinha então agora. Quando a gente fala de função, então, por exemplo, um gráfico da função f de x igual a 3. É uma reta paralela ao eixo X. O que é uma reta paralela? Nós já falamos. Lembram na aula sobre gráfico, plano cartesiano? Falamos de retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares. Reta paralela é aquela reta que está no mesma linha do eixo X. E por que o resultado é sempre 3? Porque não tem o X aqui com A, né? Só tem o B. Entendeu? Então, qualquer valor que entrar na máquina de calcular, o resultado é o 3, mesmo, né? É o 3, ó. Então, toda vez que a gente estiver colocando os pontos no gráfico aí, ó, a gente vai ter a representação, né, de... não sei o que foi aquele risquinho ali. Mas se entrar o X, resultado 3. O X não, 1. Se entrar o 2, resultado 3. Se entrar o 3, resultado 3. Se entrar o 4, resultado 3. Sempre teremos resultado 3. Então, o nosso gráfico é uma reta paralela ao eixo X. Certinho? Todo mundo entendeu? Muito bem. A função constante, então... Função constante é aquilo que não muda o valor, só tem valor de B, tá? Então, anota aí, gente, é hora de anotar, não adianta. Dá umas anotadinhas aí, faz os seus resumos, tá? Na função constante não tem o A, não tem X, só tem B. E se mantém igualzinha para todo sempre. E é paralela ao eixo X o gráfico, né? E agora, se quiser deixar aquele mapa mental anterior mais rico, você vai pegar lá ele, você vai refazer, vai colocar lá f de x, e quando o a for igual a 0, significa que a função é constante. Não tem o termo variável, aquele termo que acompanha a variável. Isso mesmo. Perfeito. Fechou. Top. Toca aqui. É nóis. Vamos lá agora a gente vai... Vamos aprender outra? Tem outra. A linear. Como que funciona a linear? Mas todas não estão na linha, não é uma reta? Já é linha. Então a anterior também era linear? Eu acho que tudo é linear, tudo faz uma reta, tudo faz uma linha, né? Mas a linear, ela tem uma particularidade. Vamos lá. Entendendo melhor agora a linear, vamos lá na telinha, o que ela quer dizer pra gente? A linear diz o seguinte, a função linear sempre vai interceptar, ou seja, sempre vai passar pela origem dos sistemas de coordenadas, ou seja, uma função linear é aquela em que o gráfico, a reta, passa pelo ponto 0, 0. Ela vai ser definida por f de x igual a ax, certo? Então significa que a função constante, ela, apesar de ter a reta como um gráfico, uma reta paralela, ela não é uma função linear.
porque ela não toca no ponto 0, 0. Então, quando B vale 0, Isso. o A, no caso, diferente de 0, e ela passando pela origem, ela é linear, então. Isso mesmo. O A pertence aos reais, né? E aqui mostrando a parte dos conjuntos, né? Como que funciona. Então, cada elemento do X, né? Do nosso domínio, tem um resultado diferente em f de x, na imagem, né? No Y. Y ou f de x, lembra, né? Ou f de x. Então, cada um tem a sua representatividade. Ah, não, mas eu já ia fazer errado, porque aqui tá do B e no pro A. E a gente só estudou do A e não pro B. Ah, mas a gente disse que podia ser uma função de A em B ou de B em A, né? Isso, é porque o primeiro conjunto é o domínio. Ele lança as flechinhas. Cuidado, presta atenção. Beleza. Um exemplo prático também é bom a gente dar um exemplo prático, né? Isso. Deu a louca nas ofertas, vamos ver. Uma loja de calçados está fazendo a seguinte promoção. Qualquer par de sapato por R$50. Já achou isso? Uau. Eu já encontrei. Lá no Sul, uma vez nas férias, tava desse jeito aí. Qualquer sapato, qualquer par. Pode ser bota, pode ser salto, pode ser rasteira. Tanto, vale tanto. Tem até um amigo, né, um professor, trabalha com a gente aqui. Não vou falar o nome dele porque né, não vai ficar... Antiético. Mas assim, olha só. E eu aprendi com ele, eu estou aprendendo com ele. Ele falou assim, meu brother... Já sei quem é. Eu guardo o dinheiro sempre, vou deixando guardado, porque lá na loja que eu compro a roupa, todo mês de setembro, eles fazem uma promoção. E uma calça que eu compro, que é R$300, nessa promoção fica por 80. Uou! Daí, ao invés de comprar uma por 300, eu espero dar a promoção e compro 3 ou 4 de 80. Eu tenho roupa nova o ano todo. Realmente. Muito sabido esse menino. Tá dominando as artes da matemática. Olha só, vira e mexe, dá umas loucas nas promoções. Verdade. A gente tem que estar preparado para isso, né? E aí, uma peça, você compra 3. Quando dá a louca nas ofertas, assim, a gente tem que ficar ligado, né? Tem que ficar atento. Qualquer par de sapato por R$50. Então, a nossa função é 50 vezes X? 50 vezes X. Olha aí que fácil, né? Comprou um sapato, 50. Então, dependendo da quantidade de calçados, é o valor que você vai pagar, mas sempre multiplicando por 50. Um sapato? 50. 2. R$100. 3. 150. Pronto, só multiplicando por 50. Isso aqui é quase o negócio das vaquinhas, né? Porque a vaquinha era 5x, né? 5x. Mas se for a holandesa, é 25, né? A holandesa rende mais. Vamos lá, então, agora colocar isso graficamente. Olha lá. Deu a louca nas ofertas. Então, se a gente comprar um par de sapato... R$50. 2 pares... R$100. E 3 pares... R$150. Muito bem. Claro que, graficamente, isso vai ficar uma reta passando pela origem, né? Vamos lá. Um par de sapato... R$50. E se eu não comprar nenhum sapato? Aí você não gasta nada, você só então, entrou na loja e ficou lá conversando. 2 sapatos? R$100. R$100, ó. Tem vezes que a bolinha fica tão perfeitinha. 3 sapatos? R$150. Muito bem. Então temos aqui um gráfico, é uma reta linear passando pela origem, pelo ponto 0, 0 aqui, ó. 0, 0. 0 para X e 0 para Y. Compreenderam? Beleza. Curtiu? Muito Valeu? Bom. Então pronto. Então já vimos a nossa constante, né? Vimos a nossa linear. E tá faltando uma, né? Falta a identidade. A identidade. Você trouxe a identidade? A identidade eu trouxe, tá ali na bolsa ali, meu documento. Você trouxe a sua? Sua habilitação. Habilitação. Mas serve, né? O que é uma função identidade? É o cara crachá, né? Cara crachá. Cada um tem a sua, não tem? Identidade? É própria. É sua e acabou, não tem jeito. Quando você puxa a identidade... Às vezes a gente não quer nem olhar para a foto, né? Porque parece que dá uma desalinhada. Não sei o que acontece com foto 3x4, que é sempre uma catástrofe. Não, mas se bem que agora mudou. Porque agora é o seguinte, eles fazem a foto e você pode escolher. Eles te mostram, essa daqui tá boa, você fala, tá não. Essa daqui tá boa, tá não. Essa aqui tá boa, tá não. Essa aqui tá boa, tá não. Tem jeito, então vamos ver. Aceita que dói menos. Vê que tá menos boa. A função identidade, ela traz uma outra característica e a gente vai ver junto com vocês. Olha lá. Na telinha, então, quando a gente fala de função identidade, olha lá, a gente está dizendo que é aquela que acontece da seguinte forma. Na função identidade, também passa pela origem 0, 0. Só que acontece um detalhe importante.
essa minha reta vai ficar com a mesma distância do eixo X para o eixo Y. Uai, como assim, professor? Se entrar o número 1, vai sair o número 1 também. Porque é a identidade. Se eu entro na máquina de calcular, vai sair da máquina de calcular eu mesmo. Não tem jeito. Se eu tiro um retrato, vai sair no retrato. Não tem como sair você, não. Né? Se entrar eu, sai eu mesmo. Sai você mesmo. É a função identidade. Cara, crachá. 2, então, 3. todo número que entra é o número que sai. O B é 0 e o A, nesse caso, especialmente, vale 1, tá? Então já anota aí, ó. Função identidade é uma função linear onde o A é igual a 1. Pronto. Beleza, beleza. Y igual a X ou f de X igual a X, certo? Beleza. Beleza, beleza. Exemplo, tem exemplo prático para isso, será? Vai rolar a festa. E vai rolar a festa, vai rolar. E aí, vai haver uma festa na Top Festas. A produtora de eventos disponibilizará 100 convites. E aí, se é 100 convites, quantas pessoas vão estar na festa? Aí vai depender. Se forem 10 pessoas, só vai ter 10 pessoas na festa. Então, o número de convites é o número possível de pessoas na festa. Isso. Né? Então, nesse caso, ó, dependendo da quantidade de convites vendidos, será a quantidade de pessoas na festa. E isso contabilizando a situação de que ninguém pode entrar sem convite. Até o pessoal da produtora, até o fotógrafo, quem é da organização, quem vai, né, o barman lá, quem vai distribuir as bebidas. Todo mundo tem que ter convite. Então, a quantidade de convites que vai ser disponibilizado vai ser a quantidade de pessoas que vai estar dentro da festa. Se tiver uma pessoa a mais ou a menos, aí a Defesa Civil manda fechar a festa. Aconteceu um negócio. Tá errado. Então, a função identidade é aquela que o mesmo número que entra na máquina de calcular é o número que sai da máquina de calcular. Tá certo? Beleza. Compreendido? Vamos lá. Aí aqui é o que a professora Lúcia gosta. Ela não gosta do rodízio, porque R$30 ela só vai comer 2 pedaços. Ela vai lá e fala assim, não quero rodízio, eu quero comer por fatia. Se ela comer uma fatia, ela paga uma fatia. Se ela comer 2 fatias, vai pagar 2 fatias, entendeu? Ó, olha aí. Tá com fome, professor Maurício. Não almoçou direito. Vamos lá agora ver isso graficamente? Olha lá, então. Quando a gente está falando de cara crachá, o Y é igual ao X. Ou seja, o F de X igual ao X, né? Porque F de X e Y é a mesma coisa. Todo número que entra é o número que sai. Se não tiver nenhum convite vendido, nenhuma pessoa na festa. Mas se tiver 50? Vai ter 50 pessoas. E se tiverem vendidos os 100 convites? 100 pessoas. 100 não mais que isso. 100 pessoas na festa. Certo? Olha lá, 50 com 50, o 100 com 100, a gente ainda pode juntar o 0 com 0. Isso. Né? Temos aí um gráfico, a mesma distância que tem do eixo X, tem do eixo Y. Aqui o Q de quantidade de pessoas e aqui o P dos convites, né? O P de preço, sei lá, o que é esse P? É um P. É um P. É um P de P. É um P de P. O bom é que a gente mesmo se diverte com o que a gente fez, né? Eu acho que é a quantidade de pessoas e o número de pessoas na festa, né? Quantidade de convites. Com certeza. O número de pessoas na festa é a quantidade de convites. Pronto, o P de pessoa, menino! Vamos ver agora um exemplo prático. Agora o exemplo matemático. Olha lá. O gráfico f de x igual a x é uma reta que passa pela origem 0, 0 e fica à mesma distância dos 2 eixos. Então, se entrar menos 4... sai menos 4. Entra 0. Sai 0. Entra 4. Sai 4. Não tem pra onde correr, né? Vamos lá ver isso aí no gráfico, olha lá. Menos 4 para x, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vai ter que sair menos 4. Isso. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vamos fazer o encontro aqui. Menos 4 com menos 4. Formou um quadrado de lado 0 4. com 0, isso mesmo. 0 com 0. E aqui 4 com 4? Isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, beleza. Você sabe que o meu 4, ele... Por negativo é de um jeito. Ele não é constante, é tá? Ele não é constante. Hora ele é de um jeito, hora ele é de outro. Vamos lá agora. Adoro. Olha, ficou certinho, olha. Pega. Uau. Muito bem. Tranquilo até aí? Todo mundo captou? Então agora vamos identificar os casos? Vamos. Vamos lá. A primeira aqui, y igual a 9. Uai, não tem x? É só o B?
É constante. Constante. Se eu tiver agora y igual a menos 2x, eu tenho A. Tenho A, mas não tenho B. Não tenho B, o meu A é diferente de 1, então ela é linear. linear. E se eu tiver y igual a x? Identidade, Cara crachá, né? Cara crachá, y igual a x, então ela é identidade. Se eu tiver o 6x, já está parecida com a segunda ali, né? Linear também. E essa aqui? Acho que não tem x, né? Não tem A, né? Só tem o B. Y igual a 5/7, então é uma função constante. Fácil de identificar, né? Depois que a gente entender uma a uma, com tranquilidade, aí é muito de boa a gente identificar se ela é linear, constante ou identidade, tá? E assim fica até mais fácil para vocês processarem a informação, por quê? Porque não é nada novo, é tudo novo de novo. Porque nós já vimos esses casos aqui, quase todos, né? Faltou alguns ali, por exemplo, constante nós não tínhamos visto, mas a de produção de leite, lá quando falamos, era uma função linear. A da produção do queijo era outra produção linear. Aí nós simulamos gastos, a pessoa tem um valor fixo e tem um valor que vai variando, então é uma função afim, Olha aí. AX mais B. Agora você precisa ir processando essas informações e alinhando, porque é tudo novo, mas visto de novo. E não foi visto o ano anterior, foi visto agora, porque a gente está trabalhando direitinho para que vocês possam... O que a gente trabalhou com vocês na unidade 1, né, é tudo a gente vai estar recapitulando o tempo todo. Por isso que a unidade 1 foi tão fundamental e tão básica e necessária, tá bom? Vamos para o estudo do sinal? Vamos. Agora a gente pode fazer um estudo do sinal na reta porque a gente conhece todos os números reais. Então a gente pode fazer estudo do sinal. Vamos entender como funciona. Olha lá, presta atenção. Nesse caso, o estudo do sinal da função afim, pela análise do gráfico, a gente pode fazer da seguinte forma. Bom, nós vamos buscar o intervalo nos quais a função é positiva acima do eixo x e negativa abaixo do eixo x. Ah, e tem isso? Por essa informação aqui, nós sabemos que ser positivo ou ser negativo vai ser uma comparação feita de acordo com o eixo y. Não é porque falar acima do eixo x é o y, abaixo também. Pois é. Então, quando a gente faz o estudo do sinal, a gente vai analisar se ela é positiva, onde ela é positiva e onde ela é negativa. Vamos relembrar? Quando A maior que zero, ela é crescente. Se o A menor que zero, decrescente. Muito bem. E aí, ela sendo crescente, nós vamos ficar atentos aos dois pontos que tocam no gráfico, que é a raiz, quando a gente acha o x, e é o b. Certo? Mas para fazer o estudo dos sinais, o B não vai ser importante. Nós vamos ficar atentos só à raiz. Muito bem. Então, crescente quando A é positivo, decrescente negativo, a gente vai precisar disso, tá bom? Vamos lá então, de acordo com a análise feita sobre as funções crescente e decrescente do primeiro grau, a gente pode relacionar agora os sinais, onde ela é positiva e onde ela é negativa. Partiu para cima do eixo X, ela vai ser o quê? Positiva. Positiva. Então, nessa parte aqui, daqui para frente, ela é positiva. Mesmo caso da decrescente, né? A partir do momento que ela está acima do eixo X, positiva. Se estiver abaixo, professor Maurício? Negativa. Negativo, né? Tá para baixo do eixo X, né? Então, negativo. Certo? Certinho. Vamos no passo a passo para fazer essa análise? Vamos lá. Quando a gente fala de passo a passo, sempre a gente traz os 4 passos, né? Para você poder fazer esse estudo do sinal. Vamos ver. Começamos assim. Primeiro passo. Primeiro passo, nós vamos saber se a função é crescente ou decrescente. Ah, tem que olhar o A, então. Isso, analisando o A. Por exemplo, uma função aqui, 3x menos 6. Bom, o 3 é o valor do A, certo? Certo. 3 é positivo, então é maior que 0. Ah, então já sei que ela é crescente. É maior que 0, né? Positivo, ela é uma função crescente, certo? Certinho. Segundo passo. Determinar a raiz ou o zero da função. Ah, então a gente pega tudo igual a 0? Isso. Igualou tudo a 0 aqui, né? Ó, igual a 0. O que a gente vai ter? Uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, que não tem do outro, tá menos 6, passa mais 6, tá multiplicando, passa dividindo. Achamos a raiz, então. Quem é a raiz? 2. 2. Então, se eu colocar 2 aqui, zera, né? 3 vezes 2? 6. 6 menos 6? 0. Ah, tá. Então, achar a raiz da função é procurar aquele valor que zera a minha equação.
certo? Beleza. Terceiro passo, vamos lá? No terceiro passo, nós vamos traçar o eixo, não é isso? O esboço gráfico, Isso. só usando o eixo X. E Só pensando a Na parte raiz. na raiz e se ela é crescente ou Decrescente. No caso aqui, como ela é crescente, né? Quem é a minha raiz? O 2. 2. Quem é positivo? Quem tá para frente do 2. Depois do 2 é positivo. Isso. Né? Pra cima, tá pra cima aqui, ó. Quem é negativo? Os que estão para trás. Pra trás do 2. Isso. Né? Porque aí tá pra baixo aqui. Né? Olha lá, tá pra baixo. Beleza? Isso é o terceiro passo. Para finalizar o quarto passo, o que a gente faz então? Aí é o momento de fazer o estudo Verificar do onde ela é sinal. positiva ou Onde ela é negativa. positiva? Nos valores maiores que 2. Onde ela é negativa? Nos valores que 2. menores que 2. Lembrando que essa reta positiva, negativa, essa reta vermelhinha aí, é uma reta que está sendo reflexo do eixo Y, tá? Essa vermelhinha aqui, ó, que está acima do eixo X, é o reflexo do eixo Y. É porque se ela está acima do eixo X, ela está na parte positiva do Y. Parte positiva do Y. E se ela está abaixo, ela está na parte negativa do Y. Isso. Às vezes fica um pouquinho difícil de visualizar, porque, né? Como não tem aqui a reta, o Y. parece que a gente não consegue enxergar, mas é bom que vocês saibam disso. Isso aqui é a nossa imagem positiva e nossa imagem negativa, beleza? Tranquilo? Beleza. É fácil, não tem mistério. Olha aí, com tudo isso, o estudo do sinal ficou fácil, não ficou? Mamão. Ficou. Mamão com açúcar. Olha aí, a setinha bem em você aí, ó. Com tudo isso, o estudo do sinal ficou fácil, né? Mas claro que para ficar mais fácil ainda, o que a gente vai fazer? Vamos fazer. Eu adoro ela. Vamos fazer o quê? Mais um exemplo, Olha, né? eu tenho uma foto parecida, só que não é uma lagartixa, não. Lembra? Ah, é! Um passarinho. E então, para ficar mais fácil ainda, mão na massa, mais um exemplo para vocês compreenderem de vez como funciona. Olha lá. Vamos praticar. Determine os sinais da função. Aí nós temos aqui a função, olha, fy igual a 9x mais 27. Beleza, para começo de conversa, eu já sei quem é meu A aqui? O A é 9. O A é 9, né? Eu acho que ele vai dizer aqui depois, mas a gente já vai fazendo. Se o A é 9, ele é maior que 0. Então eu já sei que a nossa função é crescente. Crescente, beleza? Beleza. Vamos achar agora a raiz da função? Vamos lá. Então tem que igualar tudo a 0. 9x mais 27 igual a 0. Aí fazemos tudo que tem x de um lado, que não tem do outro. Tá somando, vai passar para outro membro, subtraindo. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Devede, que nem diz meu pai, devede. 27 dividido por 9. Menos 3. Porque temos um menos e um mais, né? Menos com mais, menos. Agora é hora. Vamos apagar aqui porque ele já vai nos mostrar. O nosso A é positivo, maior que 0. Então ele é crescente. Então a gente pega, faz uma reta X, o eixo X aqui, né? Ó, o eixo X, localiza em um determinado pontinho o menos 3, que é a nossa raiz da função, e vamos localizar para cima aqui os valores positivos, para baixo os valores negativos, e agora podemos fazer o estudo do sinal. Ela é positiva para que valores? X maiores que menos 3. Ah, o menos 2, o menos 1. Vamos testar? Menos 2? Vamos lá. 9 vezes menos 2. Vou colocar o menos 2 aqui. Isso. 9 vezes menos 2. Menos 18. Menos 18 mais 27. Mais 9. A resposta foi positiva. Positiva. E se pegar um valor menor que menos 3? O menos 4? Menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. Mais 27. Menos 9. E deu um valor negativo. Então, realmente, ela é negativa para os valores menores que menos 3, positiva para os valores maiores. Agora ele falou assim, sim, agora entendi. Da onde que saiu essa parada toda, né? Pronto. Mais um? Vamos lá? Vamos fazer mais um com vocês? Y igual a 20 menos 4x. Agora o A é 20? Não, professor Maurício, o A é quem está grudado no X. É porque mudou, tu fica trocando aí. É porque tu não prestou atenção. O A é menos 4, então meu A é menor que 0. Meu A é negativo, então ela é uma função? Decresce. Decresce. Tá.
E agora, vamos achar o zero da função? Vamos igualar aqui a zero? Então vai ficar 20 menos 4x igual a zero. Como a gente é muito inteligente, a gente passa o menos 4x para lá, que ele já fica positivo. Isso. Pode ser? Pode ser. Do mesmo jeito que está multiplicando no primeiro membro, também está no segundo, pode passar dividindo, né? Então 4 passa embaixo, dividindo. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Bom, agora vai dividir. 20 dividido por 4? 5. 5x. X é 5. Se o x é 5, é a minha raiz, né? Então agora o que eu posso fazer? Agora, olha só um detalhe importante. Como ela é decrescente, a reta vem do segundo para o quarto quadrante. Então, ela vai ficar na parte de cima para os valores menores que 5. E vai ser negativa quando o x for maior do que 5. Vamos testar? Então ela é positiva com os valores menores que 5. Vamos botar um menor que 5, é o 4. Pode ser? Pode. 4 vezes 4? 16. 16. 20 tira 16? 4. Ah, ficou positivo. Pode. Agora, para os valores maiores que 5, diz que ela é negativa, será? Vamos botar o 6? 6. 4 vezes 6? 24. Ah, vai dar 20 menos 24. Eu devo 24 e tenho 20, fico devendo 4. Realmente ficou negativo. Ai, então, olha que então legal, na prática, né? isso que acontece? Isso mesmo. Quando a gente coloca na prática, substitui, aí a gente tem a resposta correta, né? A gente consegue fazer os experimentos, né? Porque a função, ela disse aqui, ó, positiva para valores menores que 5. Testa valores menores que 5. Vamos testar o 3. 3, cadê? 3 vezes 4? 12. 20 tira 12? 8. Positivo. Deu certo. Agora ela diz que é negativa para valores maiores que 5. Vamos tentar o 10. Isso, o 10. Lembrando que tem que fazer a multiplicação primeiro. 4 vezes 10? 40. Mas menos 40, né? Menos 40. Eu tenho 20, mas eu devo 40. Vai ficar devendo 20. Então eu vivo devendo. Minha vida é dever aqui nesse lugar. Olha lá, então ela é negativa para os valores maiores que 5. Isso, se é o 10, ficou negativo. E se colocar o 5, eu já sei que vai zerar, porque o 5 é o zero da função, é a raiz. É a raiz, né? Muito o bom. Zero, o nome já diz, né? Zero, né? Da função. Isso mesmo. Para finalizar nossa aulinha de hoje, vamos de Brincando com os Números? Olha lá. Finalizando, então, o Brincando com os Números, qual é a pergunta? É um teste de raciocínio. De quanto... Olha quem voltou, Moana. aí. Essa aqui é a Moana. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo no seu guarda-roupa 6 camisetas e 4 calças? Uma coisa eu tenho certeza, essa pessoa que tem 6 camisetas e 4 calças não pode gravar aula de matemática, não. Ai, que bonitinho. Né? Gracinha. Vai tá. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode se vestir? Ela vai ter uma festa para ir. Ela tem lá na sua disposição 6 camisas e 4 calças, todas de cores diferentes. 6 camisas e 4 calças, será que de 12 maneiras? Acho que só 10, né? 6 mais 4, 10. Aí. 6 mais 4, não tem como 10. fazer mais, não. Eu acho que não tem aí, não. Coloca aí letra E. 10. Vamos colocar aqui letra I. 10. Vai que alguém quer fazer 10. Né? Tá lá. E aí? A galera fica pensando que tem poucas possibilidades, mas já te digo que não são muito poucas, não, viu? Aí quando você fala assim, olha, o guarda-roupa assim... Não, mas aqui a gente varia, sim. Eu não tenho roupa para sair. Tem que ter. Aqui só rola uma mensaginha. Qual é a roupa de hoje? Olha aí, mas não fica bonitinho, arrumadinho, nós na mesma sintonia? Né? Harmoniosamente. Às vezes fica meio distonado, mas é porque... Nós falamos que fica bonitinho, tom sobre tom. Não precisa ser exatamente igual, né? Não foge padrão. Não precisa ser exatamente igual, mas fica na mesma sintonia, né? Até porque nós estamos no tom sobre tom, né? A professora Luz branca no mundo, mas tudo bem. E aí, galera, beleza então? Tipos de função, agora a gente deu aquela caracterizada na função afim, pode ser constante, pode ser linear e pode ser identidade. Cada um com seu detalhezinho, mas vocês viram que graficamente também isso, né, tem uma diferença, né? Muito. Quando é constante, aquela reta paralela ao eixo X ali. Ali, ó. Não vai tocar o eixo X nunca. Tanto a linear quanto a identidade corta o eixo em 0, 0. 0, 0. Mas lembrando que a identidade tem aquela particularidade que todo valor de X é o mesmo valor de Y. O valor que entra na máquina é o valor que sai. Então, Y é 1. Y é 1. Y é 1. E pronto, é assim que funciona. Beleza. Beleza? Então ficamos por aqui, mas já já a gente volta aí com a revisão e as correções. Até lá!